Estas supostas igrejas no qual o senhor falou no início, seria a era do próprio anticristo no Brasil, pastor Ariovaldo Ramos? Eu acho. Tudo que eu vejo, a grande parte do que eu vejo na TV, me perdoem dizer isso, é anticristo. Eu olho e eu entendo o que o apóstolo João disse quando falou: o espírito do anticristo já está entre nós. Eu olho, vejo as pessoas falando em nome de Jesus, mas o que eu ouço é uma mensagem que fortalece a noção do anticristo e a vontade do anticristo, que destrói os irmãos, que tiram a fé, que não fazem os irmãos terem profunda devoção ao Senhor, profundo respeito e reverência ao Senhor. Eu vejo gente falando de Deus como se estivesse falando do vizinho na esquina. Eu não vejo mais reverência. Não é porque eu vim de uma igreja que a primeira coisa que me ensinou foi reverência. Eu me converti numa época em que a primeira coisa que você aprendia quando você se convertia era ser reverente. Você está diante de Deus, você está diante da Trindade. Você entrou por causa do sacrifício do Cordeiro. Isso aqui não é a sua fonte de renda. Aqui é o seu lugar de adoração. Você está diante do Altíssimo. Não tem mais essa reverência. Um dia eu vi um camarada falando que se você der tanto de dinheiro para ele e separar uma parte do aluguel seu e der para ele, no final do ano, Deus ia dar para o cara que deu o dinheiro do aluguel uma casa própria. Eu disse, que é isso? Isso é o espírito do anticristo, por uma razão muito simples. A casa não virá. E o sujeito vai dizer que Deus mentiu para ele. Porque ele ouviu um pastor falar. E o pastor falou em nome de Jesus Cristo. E o pastor fez uma promessa em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nunca faria. Primeiro, porque Jesus Cristo nunca pediria dinheiro desse jeito. E aí vai gerando um clima de decepção com a igreja, um clima de decepção com Deus. O Deus que não responde oração, o Deus que não faz coisa nenhuma, o Deus que não cura, o Deus que não liberta, o Deus que não faz nada. Pastor, e eu fiz a minha parte. Eu sou pastor nesta cidade. Se a gente começa a falar contra esses, surge um monte de gente dizendo que nós estamos falando mal dos nossos irmãos e que nós devemos calar a boca. Então, os pastores ficam entre a cruz e a caldeirinha. Se eu falo, eu estou acusando irmãos. Se eu não falo, eu sou um omisso. Qual você acha que deve ser a posição de líderes que têm acesso ao microfone diante dessa situação caótica? Falar. Tem de falar. Tem de dizer. Esse negócio passou dos limites. A gente vem tolerando isso há muitos anos. E a gente encontra com eles e diz, cara, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Meu, para de falar esse negócio. Onde você tirou isso? Você pensa que a gente não encontra com esses caras? A gente cruza com eles. O que está vendo? O que deu em você? Por que você está fazendo isso? E eles dão risada. Eles dão risada. Porque é o que nós somos. Nós somos os palhaços que ainda acreditam. Enquanto eles são os que arrancam do povo o que querem, o que precisam, o que sonham. E aí eles jogam na nossa cara que o que nós somos é gente sem fé. E isso é porque a gente quer ser ético do lado de cá e ético do lado de lá. Do lado de cá, a gente não quer passar para os irmãos uma ideia falsa do Evangelho. Aí, os irmãos começam a ouvir o lado de lá, não contribuem mais com o Evangelho e passam a rir dos seus pastores como esses caras do anticristo riem. E nós ficamos calados, porque nós somos éticos. Nós não queremos causar divisão na igreja. Então eu
decidi que vou falar. Eu não cito nomes, eu cito ideias, cito mensagens e cito ensinos e digo, isso é do diabo. Esse ensino é do diabo. Eu não sei quem está falando, não me interessa quem está falando, esse ensino é de demônios. Os demônios ensinam isso. Portanto, se você ouvir isso de alguém, se afaste, você está ouvindo a voz do anticristo. Ah, mas é o pastor fulano de tal, não sei quem é, não me diga nomes, eu não quero saber dos nomes. Nomes é um problema de Deus. Mensagens é um problema meu. Essa mensagem é de demônios. Eu não sei quem está falando, ou se sei, não quero falar. A mensagem é de demônios. Então, tem de falar, porque isso passou, isso está longe demais, isso... Chega. Tem um limite para tudo, tem um limite para tudo. Chega. O que é isso? Eles não podem fazer isso aí, não. Eles não têm essa autorização, eles não têm referendo divino para fazer isso, e aí o cara fala assim para mim, você está indo contra a unidade. Não, eu estou indo a favor da verdade. Isso aqui é a verdade. É isso que está nas Escrituras Sagradas. Quem estiver contra isso está contra a verdade. Não pode estar a favor da unidade quem está contra a verdade. É exatamente o contrário. Então, essa aqui é a verdade. A verdade é essa, é assim que Jesus quer. Se o cara está ensinando outra coisa, ele tem algum objetivo que eu não quero entrar no mérito, mas não é a glória de Deus.